Nova Manhã. Entrevista do dia. Este é um ano muito importante para que a energia solar fotovoltaica deslanche de vez no Brasil. Isso porque o marco legal do setor definiu que o consumidor que instalar o sistema neste ano não vai pagar alguns impostos que passarão a ser cobrados a partir do ano que vem. Além disso, recentemente, novas modalidades de sistemas foram regulamentados, o que dá mais opção para o consumidor. Quem tem os detalhes disso tudo é o empresário do setor de energias renováveis, Francis Polo. Tudo bem, Francis? Tudo ótimo, Marcelo. Tudo bem? Com você? Tudo certo também. Vamos lá então, boa notícia aí, né, para o consumidor, principalmente para aquele que deseja reduzir a conta de luz. Quais são, Francis, os novos tipos de sistemas fotovoltaicos que foram regulamentados recentemente pelo governo federal? Muito bacana. O Inmetro agora ele criou uma regulamentação para definirmos os projetos dos inversores híbridos, né? Inversores híbridos? Isso. E também das baterias. O que o inversor híbrido faz, né? Ele possibilita o seu sistema fotovoltaico também trabalhar com baterias. Hoje, aliás, anteriormente à regulamentação, não podia ter bateria? Na verdade, os inversores são duas tecnologias, né? Inversores on-grid e inversores off-grid. Off-grid é que não tem conexão na rede. Os inversores que têm conexão na rede, no nosso caso, na nossa região, na CPFL, você não poderia utilizar baterias. Ah, entendi. Então, se eu tivesse sistema, ou se eu tenho sistema fotovoltaico antigo, eu não consigo acumular. Eu gero e eu consumo e vai direto para a rede. Eu não conseguia guardar. Isso. E não podia guardar se ele fosse um grid conectado à rede. Isso. Agora eu posso guardar, posso ter bateria em casa e acumular para usar à noite, por exemplo? Sim, sim. Então, esse regulamento, o que ele definiu? As normativas para os inversores híbridos, né? Que, inclusive, na nossa empresa, nós temos um inversor híbrido instalado lá, porém, ele está trabalhando sem essa função, porque não tinha a regulamentação. Agora ele vai passar por uma atualização, a gente pode trabalhar com baterias. Como é que é essa bateria? Porque fala bateria, a primeira coisa que vem na cabeça, ou é pilha ou é bateria de carro. Como é que é o formato dela? Ela parece um frigobar, vamos falar assim, sabe? É um equipamento residencial para você utilizar dentro da casa. Ela é praticamente um eletrodoméstico, é bem bonito. E aí não vai ocupar muito espaço, dá para colocar num cantinho lá, tem perigo de explodir essas coisas, não é seguro? Então por isso que a gente frisa bastante, né? Essa vinda da regulamentação do Inmetro é justamente para definir essas questões de segurança, né? Ah, sim, ou seja, é importante que tenha empresa e profissional capacitado. Estou falando isso, me dando ao trabalho de fazer esse comentário, porque a gente andando pela cidade, a gente vê muita propaganda de pessoas e empresas falando que desenvolvem e instalam sistemas fotovoltaicos. Mas eu imagino que, como todas as outras áreas comerciais, enfim, há de se ter cuidado na hora de fazer essa contratação, certo? Com certeza. Como a gente é especialista na área, né? Nós somos uma empresa de engenharia, de soluções de engenharia e energias renováveis, a gente pega muito problema por aí. Não só na região, como no nível nacional. Então a gente vê muita instalação dando problema, o pessoal prometendo uma geração e não vai gerar aquilo que promete. Muitas pessoas vendendo inversores, falando que é híbrido e não é híbrido. Então, assim, tem muito problema. Então, a gente, com certeza, assim, a gente sempre, por mais que o pessoal passe na empresa e fale, mas deu uma diferença muito grande. A gente fala, procura uma empresa séria, uma empresa que tem um histórico de instalações pela região, enfim, pelo país, que está homologada ao CREA. Isso é muito importante. Isso dá uma segurança para o cliente. Com certeza. Como tudo, né? Você vai levar o seu carro, você não leva, ou pelo menos não deveria, em qualquer mecânico, gente que não tem certificação, gente que não tem capacitação, enfim. De forma geral, dá para falar em kits prontos. Então eu quero colocar ou em casa, ou no meu comércio, ou na minha propriedade rural. Existe um kit que está lá, é só comprar, levar, instalar ou não? Tem a necessidade de fazer um projeto, de mencionar isso e saber exatamente o que o cliente precisa para personalizar a solução? A gente bate muito em cima disso. A gente vê por aí o pessoal vendendo esses famosos kits, né? Mas a gente tem uma política interna que é para cada projeto uma solução. Então existe gente vendendo kit. Existe. E que não, eu falei
no susto, imaginando que pudesse existir. Existe, de fato. Existe. O pessoal faz propaganda, o kit de tantos módulos, chama até de placa, né? Tantos módulos mais um inversor, tal, tantos R$1.000. Só que acontece, nesse tipo de trabalho não é um modo assertivo, porque para cada projeto é uma solução. Então, por exemplo, você na sua residência, por exemplo, você comprou um kit lá de 20 módulos. Numa outra pessoa, do seu vizinho, vai gerar uma coisa, no seu pode gerar outra. Porque existe inclinação, irradiação, tem vários fatores que determinam a geração. Inclinação em relação à posição do Sol, Isso. né? Ah, entendi. O Francis, gostaria de entrar nessa história dos impostos, da tributação. Então, este ano, ele é fundamental para que o setor deslanche de vez, porque a partir do ano que vem, haverá maior incidência de imposto sobre os sistemas solares? Correto. Mais uma normativa, né, que fala o seguinte, que quem instalar o sistema até esse ano, você tem direito adquirido até 2045 de não ter taxação nenhuma, ou seja, continuar na legislação antiga, que é hoje. A partir de janeiro, quem instalar a partir de janeiro vai ter uma taxação que é gradativa, né, não tem definido os valores, mas ela vai ser gradativa ao decorrer do ano. E isso para cobrar, por exemplo, pela disponibilização da rede de distribuição que já foi instalada por concessionárias. Exato. Hoje não é cobrado e passará a ser cobrada uma taxa aí. Hoje só cobra o ICMS do que a gente utiliza na rede, né? Quando volta essa energia, o que você gerou, consumiu, não cobra nada, o que injetou na rede, cobra o ICMS. Ah, entendi. Aí agora eles vão cobrar uma taxação, ainda está definido os valores. ICMS. Entendi. De forma geral, dos sistemas possíveis de serem instalados aí, vamos falar por áreas produtivas. Tem o residencial, tem comercial, industrial, grandes usinas, existe para produtor rural. O que está tendo mais procura no mercado? Ou é sistêmico, é tudo? A gente até fala assim, na nossa experiência lá, tá? A procura aumentou em todos os sentidos. Principalmente o pessoal estava com muito em dúvida, se eu vou instalar, não vou. Aí que veio que essa questão da legislação, o pessoal falou, deixa eu correr para ter uma economia maior, né? Claro. Mas a gente percebe que na pandemia foi muito residencial, aumentou demais residencial. Residencial. Agora, terminando agora, o comercial entrou bastante. A gente tem um volume muito alto agora comercial também. Comercial. Isso. Eu percebi que o agro também está crescendo, porque na rodovia mesmo, se você fizer uma viagem daqui para São Paulo, em vários locais, dá para enxergar várias placas colocadas que você chama de usina solar, é isso? Ou fazenda solar? É usina, fazenda, o pessoal... É usina solar. Então no campo também está crescendo muito. Sim, a pesquisa do campo, o mercado aumentou muito, né? Porque hoje o produtor, ele tem custos, né? Então ele produzindo a própria energia, ele consegue ter mais benefício para o campo também, investir em novas tecnologias dentro do agro, né? E para esses sistemas que são grandes, como usinas, como indústrias, ou mesmo no campo, porque no campo você pode usar para puxar água, para pivô central, enfim, são várias as utilizações. Tem como colocar a bateria, como você falou, ou vai uma enormidade de bateria, praticamente mais hectares só para colocar baterias? Como é que funciona? Mais uma vez, né, para cada projeto é uma solução. Vou dar alguns exemplos aqui em questão do agro, né? Fazenda, por exemplo. Tem um cliente nosso que ele comprou uma fazenda na frente da fazenda dele e ele falou, Francis, lá tem um problema de água lá. O meu gado, coloquei o gado lá, mas a companhia, para ligar essa energia lá, me cobrou muito caro e um prazo muito longo para poder fazer essa ligação. Eu falei, não tem problema. Se você for um poço, a gente coloca um sistema fotovoltaico off-grid. No caso, esse é sem bateria. Ou seja, o sol nasceu, liga a bomba, o sol se pôs, desliga a bomba. Atendeu a necessidade dele. Aí, num lugar remoto, onde vai morar uma família, a gente colocou um sistema off-grid com baterias. Ou seja, não tem a rede e a gente consegue gerar energia durante o dia para ele fazer... ele liga lá. Lá no caso, lá tem iluminação, geladeira, ventilador, TV... Só não tem o ar-condicionado lá. Mas se for muito grande, existe a possibilidade de colocar muita bateria? Existe. A gente está com alguns projetos também, inclusive, nesse sentido, que aí é containers de baterias, né? Aí é um outro projeto específico, né? De acordo com cada necessidade. Vamos falar então, para a gente terminar, que o nosso tempo está se esgotando, quais são as vantagens de alguém instalar, seja residencial, industrial, comercial ou mesmo em agroindústrias ou nas suas propriedades rurais, um sistema fotovoltaico? Além de que a gente bate muito em cima disso, a questão sustentável, né? A gente pensar no planeta, no meio ambiente, tem a questão do lucro, né? A gente fala que você acaba gerando um lucro, né? Não é somente economia. Porque o pessoal fala, vou gerar economia, mas na verdade você gera um lucro.
porque você está produzindo a sua própria energia. Era um custo que você está fazendo um investimento que vai te dar um lucro. A questão também da valorização do imóvel. Desculpa, só para... Reduz em quanto, ou é a possibilidade de redução da conta de luz? Hoje até 95% a gente consegue diminuir. 95%. Então, se eu pago, vamos arredondar, se eu pago 1.000 de conta de luz, eu posso, em tese, pagar 50? Dependendo sim. Exato. Se pega um padrão, por exemplo, monofásico, vai pagar em torno de 30 kW, mais ou menos R$50. Olha... E aí, Lilian Flores? Topa? Super top. Eu gostaria também de perguntar sobre... eu consigo, por exemplo, eu não utilizei toda a energia que está estocado nos aparelhos. Existe uma forma de eu reutilizar para outra coisa, de eu passar para alguém, ou o governo, isso vai ser revertido? Bacana, isso é importante falar também. Que toda energia que você gera, que foi para a rede, você fica acumulada até 60 meses para você utilizar ela durante esses 60 meses. E o que é legal falar também? O que você, por exemplo, tem um pessoal que mora num apartamento, por exemplo, e não consigo gerar minha energia, mas ele tem um rancho, uma fazenda ou a casa da mãe, enfim, ele pode gerar num outro lugar e transferir esses créditos. Desde que esses créditos estejam, essa conta de, as duas contas de energia estejam no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ e na mesma área da companhia. O que você diz de crédito é excedente, como a Lilian falou. Se eu produzir mais do que eu consumir, esse crédito fica durante quanto tempo? 60 meses. 60 muito meses. Interessante. Muito legal, hein? E posso compartilhar ainda, muito bom. Francis, e você estava complementando ainda, tem a valorização do imóvel como benefício. Isso, a valorização do imóvel. E é legal também aqui nessa tuba falar que aqui tem um desconto no IPTU. IPTU sustentável. Para quem tem fotovoltaica instalada, a prefeitura disponibiliza um desconto no IPTU. E está fácil hoje adquirir? Sim. Tem muita linha de financiamento? Como é que é? Sim. Hoje, praticamente todos os bancos, 100% dos bancos aí para te falar, que eles liberam crédito para fotovoltaica. Nós temos alguns parceiros já que a gente consegue fazer a simulação na hora ali, mas se o cliente quiser também optar por ir ao próprio banco, com certeza vai ter uma linha de crédito específica para isso. É isso, o pessoal JJ. estava falando de se é muito burocrático e tal, então já respondeu. JJ, lá em Birigui, avisa o Edivaldo e a Cristina, que a conta diminui bastante. Dá para fazer o cálculo, eu sempre gosto de falar sobre isso porque é interessante. Dá para fazer uma troca falando que o que eu vou economizar na conta de luz, se eu não tiver o dinheiro para comprar tudo à vista, eu posso fazer um cálculo de pagar aquilo como parcela do financiamento e daqui a alguns anos está amortizado. Sim. A maioria dos clientes fazem isso. Eles acabam optando por financiamento, que eles fazem justamente tem essa visão. Fazer uma troca do que ele está pagando na energia, ele paga no financiamento, que é um negócio dele, né? E em quanto tempo está amortizado isso? Hoje os financiamentos aí em torno de 60, 72 meses, 84 meses. Está rápido. É. Maravilha. Francis, muito obrigado pelas informações e a gente conta com você aqui para outras ocasiões para falar mais sobre energias renováveis. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Um forte abraço. Bom dia.